A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesse café da manhã com Jesus, em que eu venho compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações e juntos vamos semear a palavra de Deus. Que bom estar com vocês todos os dias, estudando a palavra de Deus e juntos vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? O salmo que hoje eu quero compartilhar com vocês é um salmo de número 78. É um salmo longo, né? Tem 72 versículos, mas hoje eu gostaria de estar aqui destacando junto com vocês o versículo 3 ao 6, né? O salmo nos fala que diz assim, que o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração e os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem os seus próprios filhos. O Salmo 78 é uma narrativa da história de Israel, desde o Egito até o estabelecimento do reinado sobre o governo de Davi. Tanto que lá no versículo 72 vai dizer: e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. É um salmo que conta a trajetória de Israel, como o Senhor os libertou, como o Senhor cuidou, como o Senhor tratou do povo, como o Senhor repreendeu. Um salmo, um hino de louvor ao Senhor, e fala de muitos acontecimentos na história de Israel, O salmista Asaf explica que os ensinamentos foram criados para serem passados de geração em geração. Nos fala no versículo 3 e 4, quando diz que o que ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram, e não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração, É o que fala o Salmo 78 no versículo 3 e versículo 4. Mas eu gostaria de destacar aqui o versículo 5 e 6 também, que fala, dos decretos e estatutos, e Israel estabeleceu a lei e ordenou aos seus antepassados que ensinassem a seus filhos, e de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios. Versículos 5 e 6 é um testemunho de Deus estabeleceu mediante um procedimento sólido, pelo qual qualquer geração deveria passar à próxima a necessidade de conhecer o Senhor. O Salmo vai começar argumentando que as gerações não passaram o conhecimento adiante que deveria. Este Salmo vai nos falar que o povo, eles deveriam ter ensinado, e tudo aquilo que Deus estava fazendo. O Senhor enviou o maná, caiu, o alimento do céu ali, fez a água jorrar, brotar da rocha, fala que o Senhor, ele livrou o povo, ele abriu o mar vermelho para o povo passar, e que o povo deveria contar aos seus filhos aquilo que Deus estava fazendo. Meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra nos ensina e me ensinou muito, que nós devemos passar para os nossos filhos, que é a próxima geração, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, que possamos contar, que possamos ler a palavra do Senhor junto com os nossos filhos, que possamos ensinar o caminho, A palavra diz que nós devemos ensinar o caminho, mas que nós possamos orar junto, contar os milagres de Jesus, trazer os nossos filhos para participar e para conhecer, estimular os nossos filhos a conhecer quem é Deus, Este Deus tão lindo, tão maravilhoso, Ensinar os seus estatutos, as suas ordenanças, está mostrando aos nossos filhos e orando para que nossos filhos venham conhecer a Deus de verdade, venham ter um coração temente ao Senhor, que venham ser filhos que
que ouvem a voz de Deus, que possam crescer homens e mulheres tementes a Deus. E o Salmo nos mostra que o povo não fez isso. Eles não ensinou como o Senhor havia ordenado, né? Que eles passassem de geração em geração os ensinamentos. E o povo errou quando não fez assim como Deus havia ordenado. E o povo errou, pecou, o Senhor castigou, o Senhor deixou de lado. E depois o Senhor volta, né? Mostrando que ele se levanta para defender o seu povo novamente. O versículo 38 vai dizer: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Meus irmãos, minhas irmãs, o Salmo 78 nos ensina que aquele que está com Deus jamais ficará sozinho. O Salmo nos mostra que o Senhor aquele de Israel errou, viu todas aquelas maravilhas, né? Errou quando não ensinou as próximas gerações, errou quando murmurou, quando não acreditou, quando teve pouca fé, mas mesmo assim o Senhor era um Deus e continua sendo um Deus misericordioso, porque isso nos tempos de hoje continua a acontecer. Muitas das vezes estamos murmurando, muitas vezes estamos reclamando, muitas das vezes estamos com pouca fé, mas mesmo assim Deus continua sendo um Deus misericordioso que perdoa os nossos pecados. Possamos aprender com esta palavra, possamos ensinar o caminho aos nossos filhos, mostrar a eles aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, compartilhar com eles, ler essa poderosa palavra para os nossos filhos, ensiná-los a ter o prazer na lei do Senhor, a orar, a ter intimidade com Deus. Que possamos ensinar aos nossos filhos os decretos e estatutos do Senhor, né? Que possamos fazer diferente nessa geração, possamos mudar isso e mostrar-os a obediência aos seus mandamentos, a obediência a Deus e o temor, né? O temor a Deus, que nós possamos ensinar às próximas gerações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ser abençoado com esta palavra, como ela me abençoou, falou ao meu coração, me ensinou muito, e eu creio que ela vai entrar no seu coração e também te ensinar muito. Amém? Que Deus abençoe grandemente, seja um missionário desta palavra, curta, compartilha, se inscreve e juntos vamos semear a palavra de Deus. Se amanhã, assim, o nosso Deus permitir, eu estarei aqui de volta para estudar a palavra do Senhor e juntos podermos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe.